Fala pessoal, a aula de hoje vai ser sobre equação do primeiro grau. Mas o que são equações? Equações do primeiro grau são expressões que estabelecem relação de igualdade entre termos conhecidos, que são os números, e os desconhecidos, que são as incógnitas. O que são as incógnitas? São as letras, ok? Então, a equação do primeiro grau são expressões que estabelecem relação de igualdade, certo? Eu deixei em negrito os termos essenciais entre termos conhecidos, que são os números, e os desconhecidos, incógnitas. Um exemplo de equação do primeiro grau: 2x mais 1 igual a 6. Então, observe que essa equação ela define bem o que está escrito aqui, certo? Ela apresenta letras, número e igualdade, certo? Aqui, uma relação de igualdade. Então, a equação tem que ter uma igualdade entre os termos. E neles tem que aparecer as incógnitas, que são os termos desconhecidos, as letras, e números, que são os termos conhecidos. Outro exemplo de equação é isso aqui: 5x menos 4 igual a 6x mais 8. Então, aqui eu tenho uma igualdade com termos conhecidos, que são os números, e os desconhecidos, que são as letras, que são as incógnitas. E aqui eu tenho uma equação: 3a menos b menos c igual a 0. Também é a equação em que as incógnitas são a, b e c. Nessa primeira, as incógnitas é a letra x. Nessa segunda, a incógnita é a letra y, certo? E a incógnita aqui são três: o a, o b e o c. Apesar que o y aparece duas vezes, aqui e aqui, mas a incógnita é apenas o y. É a letra que aparece é o y. Exemplos de não equação, ok? Aquelas que não são equações. Exemplo aqui: 4 mais 8 igual a 7 mais 5. Não é equação, porque apesar que tem a igualdade, tem números, mas não tem as incógnitas, não tem as letras, só tem apenas números e igualdade. Então não é uma equação, porque está faltando a incógnita. X menos 5 menor do que 3. Nesse caso aqui, nós não temos uma relação de igualdade, certo? Não temos a relação de igualdade, e sim uma desigualdade. Então, por isso que aqui não é uma equação. Nessa daqui, temos x mais 2, diferente de 5 mais x. Apesar que temos letras e números, aqui não temos uma igualdade, sim uma diferença, certo? Então, para ser equação, tem que ter igualdade, números e incógnita, ok? Uma relação importante é o seguinte: se eu tenho aqui uma equação qualquer, x mais 2 igual menos x mais 1. O termo que vier antes da igualdade, temos aqui a igualdade, o termo que vier antes é chamado de primeiro membro. O termo que vier depois da igualdade é chamado de segundo membro. Em uma equação do primeiro grau, temos a igualdade, o que vier antes à sua esquerda é o primeiro membro. Então, quem faz parte do primeiro membro? X mais 2. Quem faz parte do segundo membro? Menos x mais 1. Em que, nesse caso aqui, a incógnita é a letra x. Então, a incógnita é a letra x, primeiro membro, x mais 2, segundo membro, menos x mais 2. Mas, professor, como é que eu sei que é o primeiro membro ou o segundo membro?
Simples. A igualdade, ela vai dividir o primeiro termo do segundo termo, certo? Então, o que vier à esquerda, primeiro, é o primeiro termo. O que vier depois da igualdade é o segundo termo, ok? Vejamos, nessa questãozinha, que diz o seguinte: identifique as sentenças que representam a equação do primeiro grau. Então, nesse primeiro momento, ele não quer que resolva nada. Ele quer que você apenas identifique quais dessas alternativas, é a equação. Então, vejamos. A letra A é uma equação? O que é uma equação mesmo? São expressões matemáticas que estabelecem a relação de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos, que são os números e incógnita. Então, de cara, a gente já vê aqui que não tem uma igualdade. Então, aqui não é uma equação. Aqui tem igualdade, porém, não aparece termos desconhecidos, não aparece letras incógnita, ok? Então, não é uma equação. Aqui aparece a igualdade, 6y, termo desconhecido, número. Então, aqui, ó, representa uma equação. Então, C é uma equação. Letra D, temos uma igualdade, números e letra. A letra D também é uma equação. Letra E, 2x ao quadrado igual a menos 16. Então, ó, aqui eu tenho uma igualdade, tenho um número e tenho letra. Quer dizer que isso aqui é uma equação do primeiro grau? Não, pessoal, isso aqui não é uma equação do primeiro grau. Nós dizemos que aqui é uma equação do segundo grau. Por quê, professor? Porque, ó, veja a diferença se eu escrevesse assim: 2x igual a menos 16. São equações idênticas? Não. Que aqui no caso, no x, o expoente é 1. Certo? Quando não aparece, é porque o expoente é 1. Então, por isso que aqui é uma equação do primeiro grau, porque o expoente é 1. Quando o expoente é 2 ou mais de 2, dizemos que é a equação do segundo grau, do terceiro, do quarto e assim sucessivamente. Então, para ser a equação do primeiro grau, a incógnita, o expoente tem que ser 1, ou seja, tem que ser 1. Então, lembrando que o expoente 1, ele não precisa aparecer, ok? Ele pode vir ser o número 1 no expoente. Então, aqui é uma equação do segundo grau, porque o expoente aqui é o 2. Então, é x ao quadrado. Então, o expoente 2 é a equação do segundo grau. Não é do primeiro. A gente estamos estudando a equação do primeiro grau. Próximo. 0 igual a 5x mais 1. Então, ó, aparece uma igualdade. Temos números e letras. Então, aqui é uma equação do primeiro grau. 2y diferente de 8. Então, vemos aqui que não há uma igualdade. Então, aqui não é uma equação. 15 mais 2x ao cubo igual a x ao quadrado menos 3. Veja que o x está elevado ao cubo, a 3. Então, ao terceiro grau. Então, aqui nós temos uma equação do terceiro grau. Não é nem do segundo, é do terceiro. Porque, apesar que aqui tem o x ao quadrado, mas temos aqui o x ao cubo. Então, a terceira potência, então a equação do terceiro grau. Não é do primeiro grau. Ok? Então, os itens que representam a equação do primeiro grau é o C, D e F, apenas. Vejamos a questão número 2. Observe a equação 2y menos 6 igual a 4 mais y e responda as questões. A. Qual é o primeiro termo? Então, como eu disse, o que vem antes da igualdade, aqui está a igualdade, o que vem antes primeiro é o primeiro membro. Então, o primeiro membro é 2y menos 6. Letra B. Qual é o segundo termo? O segundo termo é o que vem depois da igualdade. Depois da igualdade vem o 4 mais y. Letra C. Qual é a incógnita dessa equação? Incógnita
é a letra da equação. Então, a letra que está representando essa equação é o y. Então, o y é a incógnita da equação. Ok? Espero que tenham entendido e até a próxima aula de equação.